Glórias a Deus. Vou fazer um rápido teste no áudio aqui, tá, amados? Para ver se tá tudo certo. Teste no áudio aqui, tá, amados? Deu tudo certo. Tá um pequeno chiadinho aí, amados, no áudio. Um pequeno ruído. Eu não vou saber o que é no momento, mas eu vi que dá para entender a voz. Meus amados, mais uma vez, em mais um momento de ensino da palavra do Senhor, estamos estudando o livro do Apocalipse, né? Desculpa aí o barulho, tá? Estamos estudando o livro do Apocalipse, estamos em uma maratona apocalíptica, né? Os irmãos sabem, a gente está trabalhando aí capítulo por capítulo, verso por verso. E nós estamos agora no capítulo de número 11, nós estamos dentro da sexta trombeta. Nós falamos sobre a sexta trombeta e falamos sobre o espaço que tem ali, né, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, né, que é ali que fala sobre o livro, né, o livrinho, né, e aquilo ali é na verdade mesmo um espaço que não tem nada a ver com a sexta trombeta em si, mas faz parte, né, do livro do Apocalipse, então nós falamos sobre isso também, tá? Me fugiu agora a palavra certa para usar para se referir a isso, tá? É um intervalo, que é o intervalo do livrinho. Agora vamos dar continuidade à sexta trombeta para nós entrarmos na sétima trombeta, tá? Capítulo 11 de Apocalipse, o verso de número 1. Que diz assim: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. A cana era um instrumento de medição, tá bom? Hoje nós usamos a trena, né, o metro, né, para fazer a medição. Nos tempos bíblicos utilizava a cana, que era uma vara, né, era um instrumento de medição. Aqui é dado a João uma cana e pede para que ele meça o templo, meça o altar e os que nele adoram. Que templo que é esse daqui? Esse aqui, que é chamado o templo de Deus, ele é o templo que será reconstruído, né? Que será usado pelo anticristo, mas que servirá no reino milenar, por isso chamado templo de Deus, tá? É o templo de Jerusalém, que ainda hoje não existe, tá? Ele vai ser reconstruído para que receba o Messias, que na verdade a gente sabe que é o anticristo, mas posteriormente no reino milenar ele vai servir como templo. É esse templo que João está a medir. Agora, por que medir o templo? Por que isso? Não faz muito sentido, até porque João aqui, ele não mostra ele medindo, falando quanto tem, né, igual lá Ezequiel, né? Lá ele fala das medidas, aqui João não fala das medidas, nada, tá? Mas por que esse negócio de medir o templo? A medição geralmente era feita nas épocas bíblicas, era feita quando ia haver alguma reforma ou alguma reconstrução, tá? É normal, então vai reformar, vamos medir, vai reconstruir, vamos medir, entendeu? Para obter ali todos os dados necessários para poder efetuar a obra, tá? Então aqui o que nós vemos é um prenúncio de algo novo a acontecer em relação à reforma, em relação à reconstrução. É algo novo para acontecer aqui, tá? Então já vai levando mais para o sentido espiritual. Então esse é o significado do verso de número 1. Aí tem o verso de número 2, que diz assim: E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Este átrio o átrio é conhecido, né? Até o historiador Flávio Josefo, ele fala que existiam as divisões dos átrios ali do templo, né? Existia o átrio das mulheres, o átrio dos gentios, o átrio dos judeus e por aí vai. Então esse átrio aqui, por que ele não está sendo medido? O átrio, praticamente esse átrio aqui é um lugar que qualquer um poderia estar, qualquer pessoa. Um gentio, né? No caso, uma pessoa que não é israelita, poderia estar neste lugar aqui. E por que foi dito para ele não medir? É porque aqui, este átrio, é para que todos possam ter a oportunidade de estar no templo, ou seja, sem que haja limites, tá? Então o átrio, ele é ilimitado, ele será ilimitado, ou seja, qualquer pessoa, todas as pessoas poderão estar no átrio, não terá um limite, assim, não, só
vamos supor, 10 mil povos, 10 mil pessoas, né, de um povo, não. Para todos os povos, para todas as pessoas, todas as culturas, todas as línguas, em todas as ocasiões poderem estarem ali no átrio do templo, tá bom? Então por isso é dito para ele não medir. Aqui nós vemos também uma conotação espiritual, né? Dizendo que é amplo, é aberto a todos, tá? E aqui no verso de número 2 que nós lemos, né? E pisarão na cidade santa por 42 meses. O que significa isso? Esses 42 meses, eles são os 3 anos e meio profetizados por Daniel, tá? Que seria a segunda parte ali. Ou no caso, o anticristo ele reinaria por 3 anos e meio. É um reino de paz, né? O cavaleiro montado no cavalo branco, da falsa paz. E depois 3 anos e meio de rebelião contra o povo de Israel, tudo. E aí inicia-se ali a grande perseguição, a batalha do Armagedon e tal. Então esses 42 meses aqui, que são os 3 anos e meio profetizados por Daniel, são os meses de paz. Ou seja, todos os povos poderiam estar ali no templo, nos meses de paz e tudo tranquilo. Só que quem estiver ali, quando o anticristo se rebelar, aí entra naquela passagem de Mateus 24, né? Onde Jesus ele fala ali sobre o anticristo, tá? A gente não vai entrar muito nisso, amados, porque isso é mais escatológico. Nós não estamos interpretando o que é escatologia, ensinando escatologia. O nosso objetivo aqui é interpretar o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é óbvio que faz parte da escatologia, é o coração da escatologia, tá? Mas a nossa intenção é interpretar o Apocalipse. Se a gente ficar cuidando de outras coisas, outros versos e para outras partes da Bíblia, aí nós já estaremos fugindo do Apocalipse e indo para a escatologia. Não é esse o nosso intuito. Então por isso eu não entro em grandes detalhes aqui de outros livros da Bíblia, que até auxiliariam a interpretação do livro de Apocalipse aqui em alguns casos. Mas como não há tanta necessidade, então nós conseguimos trabalhar só com o livro do Apocalipse. Nesse caso aqui, obviamente que eu tive que citar Daniel, porque Daniel profetizou esses 42 meses, né, esses 3 anos e meio, tá? Então os 3 anos e meio, este é profetizado por Daniel, que é a segunda parte ali de toda a obra do anticristo, né? Verso de número 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Bom, este verso aqui de número 3 é o único verso que aparece, né, o primeiro verso do livro do Apocalipse, que aparece as 2 testemunhas. Com licença, minha garganta não tá boa, tá, amados? Então eu tenho que tomar água de vez em quando. Então, a primeira vez no Apocalipse que vai aparecer as 2 testemunhas. Então, verso número 3 que nós lemos, né? E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Quem que é essas 2 testemunhas aqui? Essas 2 testemunhas da grande tribulação. Bom, então vamos lembrar uma coisa. Então, no período da grande tribulação, depois que o anticristo se rebelar contra Israel, contra todos, 2 testemunhas surgirão na história, tá? No período da grande tribulação, e essas 2 testemunhas vão profetizar, vão pregar a palavra de Deus, tá? Essa é a ação salvífica e da misericórdia de Deus, ainda sendo manifesta no período da grande tribulação, para que outras pessoas ali ainda tenham oportunidade de se arrepender e se converter ao Senhor. Então, tamanho é o coração, né? O amor de Deus para com os seus filhos, né? Com o povo. Tá, verso de número 4 agora. Então são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Diz que são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. É lógico que aqui é alegoria, tá? Quando se fala de oliveira, nós lembramos que a oliveira era uma das árvores que produzia ali o que era essencial aí nos tempos bíblicos, né? O óleo, né, ali o azeite que era usado no dia a dia, tanto para comércio como para alimento, para unção. Aqui também poderemos, espiritualmente falando, pegarmos essa ideia de unção, já que são 2 testemunhas ungidas por Deus, né? E tudo mais. Inclusive, este mesmo óleo era usado para abastecer as lamparinas ali, o castiçal e tudo mais. E aqui essa é a figura, né, de oliveira e também de castiçal. Então, quando falo de oliveira, nós lembramos de unção ou de ungidos. Essas 2 testemunhas são ungidos do Senhor. E quando fala de castiçal, a gente lembra de luz do mundo, né? Jesus falando sobre ser luz do mundo. E é exatamente esse o papel dessas 2 testemunhas, tá?
ser luz do mundo. São duas pessoas, dois homens ungidos que vão ser a luz do mundo mesmo no período da grande tribulação, profetizando e pregando a palavra do arrependimento, a palavra do Senhor, tá? Esse é o verso de número 4 que nós lemos. Verso de número 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, essa é uma proteção que essas duas testemunhas terão, tá? Este fogo sairá da sua boca, né? É provavelmente alegórico, tá? Tá no sentido alegórico. Tá dizendo que aquilo que eles falarem vai acontecer, tá? Eles vão poder profetizar e essas profecias vão se cumprir ali ligeiramente, tá? Diferente dos profetas de hoje, que às vezes profetiza, mas leva tempo para se cumprir. Alguns nem se cumprem porque são falsos profetas. Com essas duas testemunhas vai ser diferente. Vai ser profecia praticamente instantânea, né? O que aconteceu ali com Elias, por exemplo, tá? Bom, e morrerão, aqui diz que importa que seja morto, ou seja, todos aqueles que se levantarem contra essas duas testemunhas vão ser mortos, tá? Então, se alguém se levantar, esse alguém vai se dar muito mal, vai ser morto, vai ser consumido pelo fogo que sai da sua boca, ali está falando no sentido alegórico. Então, aqui nós vemos uma proteção da parte de Deus para com essas duas testemunhas, o compromisso dele com essas duas testemunhas. Elas não poderão morrer durante esses 1260 dias, tá? Que são os 3 anos e meio. Elas não poderão morrer, elas terão que ficar vivas para cumprir a vontade do Senhor. Depois disso, depois disso você vai ver aqui já. Verso de número 6 que nós lemos, né? Não, agora vamos ler o verso de número 6. Estes têm poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Olha só a autoridade dessas duas testemunhas. Eles poderão profetizar quantas vezes eles quiserem e vai acontecer. Pode ferir a terra com pragas quantas vezes eles quiserem e vai acontecer. É isso aqui, Deus deu autoridade para eles. Tá? Nessa época que Deus vai dar autoridade para eles e eles vão poder profetizar quantas vezes eles quiserem. Profetizar praga e tudo vai acontecer. Tá? Aqui interessante é que nesse verso de número 6, ele traz milagres, né, que foram executados por Elias, está falando sobre fechar o céu, e o milagre foi executado por Moisés, né, que fala aqui sobre as pragas, a água se tornar em sangue e tudo mais. Então existe uma corrente, dentro da escatologia que acredita que essas duas testemunhas é Moisés e Elias. A gente sabe que Elias ele foi levado ao céu e não viu a morte. Moisés viu a morte. Há quem diz que Moisés foi ressuscitado, a Bíblia não diz isso, tá? Então não podemos afirmar. Outros acham que é Moisés e Elias por conta dos milagres, que aqui os milagres são de Elias e milagres de Moisés. Então eles acham que é Moisés e Elias, ou seja, que Deus vai enviar Moisés e Elias para a terra para que eles façam essa obra aqui, tá? Essa é uma ideia, é uma interpretação. Outros acham que aqui são são Enoque e Elias, porque são os dois que não viram a morte, tá? Então eles teriam que vir a morte e depois, né, ser salvos novamente. Essa é uma outra interpretação. Outros acham que são duas pessoas estranhas que não sabe quem é mesmo, né, que talvez nem nasceu ainda, ou talvez já nasceu, porque já que se o período da grande tribulação se estiver muito perto de acontecer, então provavelmente já nasceram. Ou se não vai nascer ainda. Bom, resumindo, seriam duas pessoas estranhas, essa é uma outra interpretação, e eles vão receber poder e autoridade de Deus para executar tudo isso. Eles estariam representando ali o Antigo e o Novo Testamento. É uma outra interpretação. A verdade é que não se sabe quem são essas duas testemunhas, tá? Existem especulações, tá bom? Não se sabe quem é, se são pessoas estranhas, se é Enoque e Elias, ou se é Moisés e Elias, ou se é algum dos apóstolos, ou se é outras pessoas mesmo, não se sabe. Essa é a verdade. Verso de número 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Amados, essa é a primeira referência do anticristo aqui no livro do Apocalipse. Até agora, de tudo que nós falamos aqui, nós estamos hoje é parte 17, parte 18, né? Parte 17 ou 18, não lembro. Coloquei aí no título do vídeo, né?
não falamos sobre o anticristo na leitura, não lemos sobre o anticristo. Agora, é a primeira vez que apareceu o anticristo aqui na leitura do Apocalipse. Então, essa besta que sobe do abismo é o anticristo, tá? E aqui diz que o anticristo, ele vai fazer guerra e vencerá e matará essas duas testemunhas. Aí você fala, mas espera aí, Deus não estava protegendo essas duas testemunhas, né? Quem tentasse algo contra elas morria, não saía fogo da boca, né? Alegoricamente falando. Sim, durante o período em que elas tinham que repreender o seu ofício. Acabou o período de repreender o seu ofício, aí Deus já não tem mais compromisso em guardá-las, mas sim de salvá-las. O compromisso de Deus não falha. Mas Deus decide não guardá-las mais, não protegê-las, para que elas de fato sejam mortas. Porque acabou o período do seu ofício, do seu trabalho, da sua obra aqui. Tá? Então já foi o objetivo delas, já acabou. Então agora Deus pode recolhê-las. Por isso que Deus permite que a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, consiga fazer guerra contra essas duas testemunhas e vença elas. Elas vão ser mortas pelo anticristo, tá bom? O interessante aqui, outro ponto que nós devemos analisar, é que João ele não está vendo. Ele não está vendo esses acontecimentos. Outras coisas João viu, né? Quando ele estava ali na sala do trono, ele viu o candelabro, ele viu o mar de vidro, ele viu os anciãos e por aí vai. E as coisas ali também dos 7 selos, os cavaleiros, ele viu os cavaleiros. Ele viu também os acontecimentos ali das trombetas, né? A gente está na 6ª aqui. Ele viu. Só que isso daqui, que faz parte da 6ª trombeta, João ele não viu. João ele está ouvindo, alguém está passando para João, ali talvez um anjo, alguma coisa, não sei, a Bíblia não fala quem é que está passando para João. Até onde nós entendemos, desde o início lá, que seria um anjo, né? Até porque o anjo falou com ele, né, sobre ali o livrinho e tal. Então dá-se a entender que ainda é o mesmo narrador aqui, tá? O João ele está ouvindo isso de alguém e ele não está vendo. Então João ele não viu o anticristo aqui, tá? Ele ouve ele falar, ó, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá e os matará. João ele está ouvindo isso, ele não está vendo isso acontecer, tá bom? Bom, então eles serão mortos, porque já passou o tempo do seu ministério. Ok, já entendemos isso. E agora vamos para o verso de número 8. Eles jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Que cidade que é essa, Sodoma e Egito? Alguns acham que essa é uma referência a Roma, tá? Mas mais forte a interpretação de que se trata de Jerusalém. Por quê? Até porque lá nos profetas, Jerusalém já foi comparado com Sodoma já, e com o Egito já. Mas tudo bem. Mas aqui no final do verso, aqui do número 8, diz onde o nosso Senhor também foi crucificado. E Jesus foi crucificado na onde? Em Jerusalém, não em Roma. Tá? Então, que a interpretação mais forte aqui é de que essa cidade aqui seria a cidade de Jerusalém, tá? Então o que eles vão fazer? Vai pegar os corpos das duas testemunhas e vai deixar exposto ali no caso aqui Jerusalém, Sodoma e Egito, e vai deixar exposto ali, tá bom? Esse que o verso está falando. Verso de número 9. O verso de número 9 diz assim: homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Este é um verso autoexplicativo. Os corpos estarão expostos ali em Jerusalém. E todas as pessoas de todas as tribos, línguas e nações vão ver os corpos deles ali expostos, tá? Que maneira estarão expostos? A Bíblia não fala, o Apocalipse não fala, mas estarão expostos e todos eles verão os corpos ali expostos, tá bom? Verso de número 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Os povos vão estar muito felizes, muito alegres, a ponto de mandar presente um para os outros, tá? Por quê? Eles tinham esses 2 profetas como tormento a eles. Porque esses 2 profetas profetizarão pragas, tá? E os homens não querem se converter aqui, tá? Pelo menos a maioria, né? Não quer se converter. Eles vão passar por pragas e vão ter eles por vilões, né? Porque tá fazendo coisa ruim pra gente.
Então, quando eles forem mortos, eles vão ficar muito felizes, vão até mandar presente um para o outro, porque acabou as pragas, acabou aquele que perturbava eles, tá bom? É isso que o verso de número 10 está dizendo, o verso de número 11, né? Não, o verso de número 10, isso. Agora o verso de número 11 que nós vamos ler agora. E depois daqueles 3 dias, e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Ou seja, eles serão ressuscitados por Deus. 3 dias e meio estarão seus corpos ali, sendo expostos. Depois de 6 dias e meio, Deus vai ressuscitá-los, vai enviar sobre eles de novo o fôlego de vida, o corpo vai viver novamente, e eles verão os corpos desses homens aqui. O interessante é que aqui João ele não fala sobre a possibilidade de um corpo glorificado, né? Então o que nós entendemos aqui, que eles ressuscitarão com seus corpos físicos, e é óbvio que depois para entrar na glória eles serão glorificados, mas aqui não há menção, então provavelmente o corpo dele não será glorificado, tá? Então é o verso de número 11 que nós lemos, isso mesmo. Então eles serão ressuscitados, as 2 testemunhas serão ressuscitadas. O verso de número 12. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, é uma voz do céu. João também não diz de quem é essa voz, ele também não sabe. Pode ser do próprio Deus, tá? Que diz, sobe para cá. Todas as pessoas que estiverem ali ouvirão essa voz. Aqueles que são inimigos, né, inimigos de Deus também, né, inimigos das 2 testemunhas, vão ouvir a voz, não sei se é de Deus, tá? Mas vão ouvir essa voz celestial, dizendo, sobe para cá. E eles vão subir em uma nuvem, e todos os olhos das pessoas ali vão ver esse acontecimento milagroso e extraordinário, tá? Aí vem o verso de número 12, é o 12 que nós lemos agora, Ou seja, eles serão salvos, tá bom? Então você vê o compromisso de Deus, né? Então acabou o tempo de ministério, Deus permite a morte, mas a salvação, entendeu? Está garantida. Isso daí é até pra gente um ensinamento, né? Um ensinamento. Você vê que as 2 testemunhas Deus livrou em dado momento Deus não livrou também, mas a salvação estava garantida. Conosco é a mesma coisa. Nessa caminhada nossa, Deus ele nos livra, em dado momento Deus ele não livra também, mas a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Verso de número 13, o último versículo aqui, para nós terminarmos o ensino de hoje. Aí depois nós vamos entrar na 7ª trombeta, nós estamos ainda na 6ª trombeta, tá? E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Talvez há uma possibilidade de que haja conversão aqui. Há uma possibilidade. Porque eles ouvirão uma voz celestial, eles verão as 2 testemunhas sendo ressuscitadas e sendo levadas ao céu em uma nuvem. Há uma possibilidade. E depois haverá um terremoto, 7.000 pessoas morrerão. Da 10ª parte da cidade, aqui no caso de Jerusalém, vai ser destruída. Né? 7.000 pessoas vão ser mortas por conta do terremoto. E muitos ali, aqui o texto diz, ficarão atemorizados e vão dar glória a Deus. Há a possibilidade de que haja conversão aqui, tá? De pessoas. Não tem como falar, porque o fato de dar glória a Deus não significa que se converteu. Mas há uma possibilidade de que haja conversão aqui. Então aqui nós finalizamos o verso de número 13. Nós estamos a entrar agora na 7ª trombeta, tá, amados? Lembrando que a 6ª trombeta ela é extensa por conta do intervalo que tem ali do livrinho, tá bom? Da profecia ali para o apóstolo João, que nós já falamos em ensinos passados. Então no próximo ensino nós damos continuidade, entrando aqui na parte da 7ª trombeta. E depois nós vamos dar continuidade, nós vamos estar na 2ª parte do Apocalipse, ou 3ª parte. Eu explico isso melhor no próximo ensino, tá bom? Basicamente a gente está chegando no final. Eu vou falar pro amor, mas chega no final, a gente está entrando no verso 12 ainda.
é que na verdade o Apocalipse ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte fala ali das cartas às 7 igrejas, tá aí beleza. E a segunda parte é a visão que João tem lá no céu, e a terceira parte é a visão que João tem na terra. Na verdade começa praticamente tudo de novo, só que com detalhes diferentes, tá? Você vai entender isso melhor. Eu já falei sobre isso, né? Lá no início, né? Na introdução e tal, mas você vai recapitular e entender isso melhor nos próximos ensinos, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, amados, grandiosamente. Fico feliz pelos irmãos terem acompanhado o nosso ensino da Palavra de Deus. E é uma honra, amados, é uma alegria poder estar transmitindo, né, a vontade do Senhor. A gente sabe que, infelizmente, nem todos se interessam pelo conhecimento da Palavra do Senhor. Muitos querem fazer a obra, mas não querem se alicerçar na Palavra, né? Se esquece de que, na verdade, a salvação depende do alicerce na Palavra de Deus, né? E, infelizmente, isso é existente, mas a gente sabe, né, que se há, de fato, a rejeição de alguém em relação a alguma coisa, na verdade, essa rejeição é direcionada a Deus, né, infelizmente, né? Então, quando rejeita alguém que vai louvar, rejeita alguém que vai pregar, alguém que vai dirigir um culto, que vai fazer uma obra e tal, né, na verdade, está rejeitando o próprio Senhor. Pois que Jesus falou para Paulo: por que você me persegue, Paulo? Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos. Mas se persegue os cristãos, persegue a Cristo também. E se rejeita, né, os cristãos, né, ali a obra sendo feita, está rejeitando a Cristo também, né, infelizmente. Mas que o Senhor Deus nos guarde, nos abençoe, nos fortaleça, amados, porque há a possibilidade de que o arrebatamento aconteça na nossa geração. Há uma grande possibilidade. Eu gostaria muito que acontecesse na nossa geração. Gostaria muito. Porque a gente sabe a situação que anda, né, as coisas, né, a vida, o planeta, a Terra no sentido geral, né, o mundo. E a gente sabe também para onde que a gente vai, né, meus queridos. Mas Deus tem o seu tempo certo, né, para acontecer, e pode ser que não seja na nossa geração. Mas se não for na nossa geração, a gente tem que estar firme com o Senhor do mesmo jeito, né? Até porque nós podemos nos encontrar com a morte. É também uma outra possibilidade para nós encontrarmos o Senhor, ou através do arrebatamento, ou através da morte, que não seja através da grande tribulação, em nome de Jesus. Então vamos nos fortalecer em Cristo, permanecer firme na vontade de Cristo e olhar somente para Cristo, se esquecer das coisas do mundo que tenta nos afastar de Deus e desviar o nosso foco do Senhor. Vamos fortalecer no Senhor Jesus, né? Se encher de espiritualidade a cada dia mais, né, em Cristo, né, fortalecer-se na palavra de Deus, e vamos focar em Cristo. A Bíblia diz que a nossa vida aqui na terra é passageira e passa muito rápido. Então, se Jesus não voltar, ainda na nossa geração, a nossa vida pode passar rápido, porque isso é bíblico. E se nós estivermos firmes em Cristo Jesus, né, quando nós fecharmos nossos olhos, nós estaremos abrindo ele lá nas regiões celestiais, né, ali no paraíso, no seio de Abraão, ou ainda nós poderemos, num piscar de olhos, aí sermos arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. O Senhor vem para buscar a sua igreja. Isso pode acontecer a qualquer momento. E se nós não estivermos firmes no propósito de Cristo, nós não alcançaremos a nossa salvação e teremos que passar pelo período da grande tribulação. Aqueles que acompanharam os ensinos, que ouviram ali a abertura dos 7 selos e também o toque das trombetas, sabe que vai ser muito, muito, muito difícil, vai ser terrível demais. E com certeza o Senhor não quer isso para nós, eu também não quero e você não quer. Então vamos firmar assim no Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo, Pai. O Senhor é maravilhoso, tem trabalhado em nossas vidas, tem realizado seus grandes milagres, tem nos ajudado muito. Somos falhos, Deus, mas o Senhor, Deus, é maravilhoso. E nos ajude, Pai, perdoando-nos de nossos pecados e nos fortalecendo na Tua presença. Nos prepara para que, no abrir e fechar de olhos, Pai, possamos estar com o Senhor nos ares, sendo arrebatados pelo Senhor, tendo os nossos corpos glorificados para estar nas bodas do Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus eu creio, Pai, no Teu agir sobre as nossas vidas, sobre a vida dos Teus filhos que estão ouvindo neste momento. Amém. Amados, aqueles que entraram posteriormente, começa de novo aí esse vídeo para você pegar o início, tá? Para você não ficar perdido, tá bom? Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus nesse eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração presente.
Cada um diga amém, que Deus abençoe a todos grandiosamente, meus amados. Fiquem na paz.